Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2018, é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 4.367. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 15 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é a aplicação de técnicas projetivas, da especialidade projeciologia. E o nosso verbetógrafo já veterano, professor Marcelo Silva, é professor universitário, graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Educação, especialista em métodos e técnicas de ensino e mestre em Administração. Ele é brasileiro, natural de São Paulo, SP, voluntário da Conscienciologia desde 94, docente de Conscienciologia desde 96, coautor do livro Gestações Conscienciais, que é uma antologia de 96 também, e TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, de 2015. Ele é tenepsista desde 2006 e EPICOM desde 2012. Muito bem, Marcelo, mais um verbete aqui na semana de comemoração do IPC, Parabéns aí para você e para todos do IPC, para todos nós, na verdade, Mais uma vez aqui. Agora, aqui na definologia, a gente tem que a aplicação de técnicas projetivas é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, utilizar, empregar e experimentar procedimentos técnicos capazes de possibilitar a vivência autocomprobatória das teorias da projeciologia, a partir do princípio da descrença, contribuindo para ampliar a compreensão quanto à evolução cosmoética. Porque acabou que eu desenvolvi uma técnica pessoal, que eu chamo técnica do látido pensene projetivo. E essa técnica, ela mistura algumas dessas condições. Mistura muito da visualização projetiva, do alvo mental projetivo, pelo menos esses dois elementos estão muito presentes. E das posturas projetivas. Eu vi com o tempo, se aplicando as técnicas, que eu escrevo, eu tenho relatos das minhas técnicas desde 94, 95, 93, eu tenho assim uma centena de relatos disso. Então eu ficava na posição do decúbito dorsal, aí depois eu virava a cabeça de lado, relaxava a mandíbula e depois eu começava a fazer a visualização projetiva. Então eu começava a visualizar mentalmente que eu estava indo até a porta, que alguém havia tocado a campainha, que eu ia atender, aí eu abria a porta, começava a falar com a pessoa. Então eu fazia esse procedimento e de repente instalava o estado vibracional, sobrevinha a catalepsia projetiva e eu aí mudava a marcha mental. Esquecia a técnica, começava a pensar em flutuar, enrolar de lado ou afundar, eu usava várias formas. Com o tempo eu fui fazendo isso com muita facilidade. Então virou um conjunto das posturas físicas, que eu me posiciono, decúbito dorsal, viro a cabeça de lado, relaxo a mandíbula e começo a fazer essa visualização. Aí depois eu acrescentei, exteriorizo a energia pelo frontochakra, volto a fazer a visualização, exteriorizo mais, presto atenção na respiração e fico relaxado. E isso me leva para um estado projetivo com mais facilidade. Então acaba que misturam várias técnicas, claro. Que é bem esse negócio da disciplina, da persistência, você criar a sua técnica. Então isso me favoreceu muito. Tá ótimo. Agora, Marcelo, na parafatologia, lá na página 2, terceira linha, de baixo para cima, você pode aprofundar quanto aos sinais precursores à projeção consciente, apontando a virada da técnica para a focagem na extrafisicalidade? Sim, é exatamente o que eu estava falando. Então, a gente começa a aplicar a técnica, existem diversos sinais precursores que podem ocorrer com o projetor. Um deles é esse que eu chamava da coisa, que é a catalepsia projetiva. Muitas pessoas passam até sem aplicar técnicas projetivas. A pessoa ela entra num estado de letargia, de impossibilidade de movimentar o corpo, mas ela está totalmente consciente. Ela ouve o ambiente, ela está pensando, mas ela não tem coordenação no corpo. Isso é um sinal precursor da projeção. Mostra que você está mais para fora do que para dentro do corpo. Outro sinal precursor, o balonamento. As pessoas começam a sentir um inflar. Pode ser parcial, uma região, a mão infla, ou só a cabeça infla, ou todo o corpo da pessoa parece que vai ficando um grande balão. Outro sinal precursor, que é já uma transição, a catalepsia, o balonamento, a perda da respiração. Essa fase é uma fase que me incomodava demais. E às vezes, quando eu fico de maneira muito prolongada nisso, eu ainda fico meio incomodado. Porque vem a catalepsia, o estado vibracional, o balonamento, aí aquele sufoco parece e para de respirar. E não terminou de sair. A sensação de perda da respiração, o corpo ele continua como um fole
inflando e desinflando, enchendo de ar e soltando. Mas como o psicossoma não respira, então dá a sensação de que perdeu a respiração. Então, esses sinais que precedem a projeção, eles mostram que nesse momento a pessoa tem que largar a mão da técnica. Esquece a técnica que você estava fazendo, entra nos sinais, deixa isso aprofundar em você e começa a pensar em flutuar, em ir até a parede, em ir até o teto, ou um alvo mental que você tem, eu quero visitar minha tia, então vou pensar muito em ir na casa da minha tia. Essa é a mudança de marcha mental. Quando ela sente os sinais precursores, ela muda da técnica para o foco no extrafísico. E essa coisa da respiração é bem séria, né, Marcelo? Porque às vezes a pessoa pode se embananar com isso. Pode. Fica agoniada e perde e volta. A tendência é ela querer voltar, porque ela quer respirar, então ela começa a forçar a respiração, aí ela recoincide, volta, mas se ela voltar a relaxar, focar nas energias, ficar bem relaxada, aquilo vai tender a voltar de novo. Hoje, por exemplo, é uma coisa que acontece com naturalidade quando os amparadores querem tirar energia de mim, mas sem me tirar do corpo, levando consex para ser atendida no ambiente onde eu estou. Então, eu entro nesse estado de catalepsia, de estado vibracional espontâneo, sinto eles tirando energia, fico essa falta de ar e eles atendendo as consex. Aí vem o fenômeno da clareaudiência hipnagógica, né, a clarividência, ocorre tudo simultâneo ali. Agora, na tecnologia, ela pede para você expandir as paratécnicas projetivas aplicadas pelos amparadores junto ao projetor consciente. Uhum. Então, aqui, uma das paratécnicas que eles aplicavam muito comigo é a ativação do frontochakra. Eu estava relaxado, às vezes eu tinha projeção espontânea, assim. Deitava, me posicionava e vinha como se fosse um impacto, que era o jato de energia frio na minha testa, aquilo ativava meu frontochakra na hora e eu saía do corpo. Então, os amparadores, eles têm paratécnicas que ajudam. Eu já fui tirado assim, de sucção, nessas projeções espontâneas. Como se eles tivessem colocado alguma coisa no meu umbilical chakra, assim, me tirou para cima. E aí tem várias outras que eles fazem, desde acoplar com a gente, soltar, orientação telepática, né, ou clareaudiente, fala assim, rola para o lado agora. Ou não, pensa em flutuar, afunda, fica tranquilo, relaxa. Então, isso tudo a gente vai aprendendo e seguindo o ritmo dos amparadores. E aí a gente vai vendo que tem uma tecnologia que eles usam, né? Seja pelo processo da energia, ou às vezes até com para-instrumentos mesmo, para tirar a pessoa do corpo. Eu passei uma experiência uma vez, ainda antes de chegar na conscienciologia, que eu estava lá, fui buscar borboleta, então fiz uma série de coisas. Fui na yoga, fiz mantra, fiz um monte de coisa. E uma dessas eu estava lá deitado, fazendo um relaxamento, e de repente eu entrei nesse estado de catalepsia, e chegaram duas consex de branco, e elas falaram assim, vamos ver se tem câncer aqui. E passavam um instrumento que fazia assim, ó, zoom, como se fosse um aparelho branco em cima de mim. Viraram o meu corpo, o corpo virou, passaram do outro lado, falaram, não tem nada. E saíram. E eu então estava no decúbito dorsal, quando eu consegui recoincidir, eu estava de barriga para baixo. Então veja, alguma paratecnologia eles usaram, porque eles mobilizaram meu corpo, né, como se fosse um acoplamento ali, me viraram, passaram aquele aparelho que eu via a movimentação, eu vi um zoom, zoom, e eu vi eles conversando, vamos ver se tem câncer aqui. Não tem nada. Vira. Não, aqui também não tem nada. E foram embora. Aquilo, imagina na cabeça de um jovem, sem ter acessado as ideias quando a gente tem clareza, né? Eu fiquei assim, ficava pensando sobre o que poderia ser. Agora, minha família não é uma família que tem predisposição a câncer, olhando assim, não tem na genética. Você tem alguma isso, hipótese, né, para essa preocupação, para essa checagem? Pois é, eu acho que na minha paragenética eu devo ter alguma coisa, né? Para assim, então ter idade, eu devia ter naquela época uns 15 anos, e eles virem fazer a coisa tão abrupta, o meu corpo virou, e checaram tudo e falaram, não tem nada, e foram embora. E depois nunca mais tive alguma coisa desse tipo, mas é bem explícito uma paratecnologia que eles estavam passando e verificando alguma coisa física em mim. Né? Para checar. Muito bom.